Atos 9 contém um relato da milagrosa conversão de Saulo no caminho de Damasco e do início da sua carreira missionária. Vários acontecimentos relatados nesse capítulo nos ajudam a compreender por que Saulo, também conhecido como Paulo de Tarso, se tornou tão dedicado ao Evangelho depois de um encontro sobrenatural com Jesus, que o levou não apenas a deixar de perseguir os cristãos, mas também a se tornar um seguidor de Cristo. Paulo é considerado um dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo, sendo o autor de 3 epístolas do Novo Testamento. Ele também é reconhecido como o maior missionário que o mundo já viu e o maior plantador de igrejas da história. Ele plantou igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor. Mas morreu pobre, velho, cheio de cicatrizes e encerrando sua jornada trancado em uma masmorra, sendo degolado em Roma, simplesmente por ter sido instrumento nas mãos de Deus para espalhar o Evangelho, que não passa de uma mensagem de fé e esperança. A sua história começa a ser narrada em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, onde diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. As escrituras deixam já claro que os pais de Paulo eram judeus, da tribo de Benjamim, e, consequentemente, ele também. Como ele mesmo afirma em Romanos 11, 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Em Atos dos Apóstolos, nós somos informados que ele nasceu em Tarso da Sicília, portanto, era cidadão romano, por direito de nascimento, mas foi criado em Jerusalém, estudando as leis e os princípios bíblicos da Torá. Atos 22, 3 diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ou seja, ele era judeu de sangue, mas nasceu em Tarso, capital da Cilícia, atual Turquia, mas que na época era dominada pelos romanos. Portanto, ele tinha cidadania romana. Muitos acham que Deus, como era de costume no passado, mudou o nome de Saulo para Paulo depois da conversão, mas não é isso que aconteceu. Na realidade, ele tinha os 2 nomes. Saulo é nome judaico e Paulo, o qual ele passou a priorizar entre os gentios por ser o seu nome romano e assim abrir portas para pregar o evangelho. Ou seja, ele tinha mais acesso ao povo, aos gentios, quando ele dizia que ele era romano. Então, por isso, ele adotou o nome Paulo de Tarso. Ele falava aramaico e hebraico, que era a língua dos pais, e grego, a língua que predominava na região que ele nasceu. E como nós acabamos de ler, ele estudou em Jerusalém, tendo como instrutor Gamaliel, um conhecido fariseu e respeitado professor das leis judaicas, como está escrito em Atos 5:34. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Gamaliel era fariseu, ou seja, membro de um grupo religioso judaico que vivia na estrita observância das escrituras, das leis e da tradição religiosa judaica. Paulo foi criado debaixo de toda essa disciplina.
E não foi só instruído por um doutor, como ele se tornou um fariseu, cumpridor da lei, o que o levou a perseguir intensamente os seguidores de Jesus, considerados descumpridores da lei, como ele mesmo afirma em Gálatas 1, 13 e 14. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Isso afirma o que nós vimos na semana passada, de que não vale só a intenção, né? Tem que haver transformação. Paulo está dizendo aqui que ele era novo em idade e admirado por seu posicionamento antes da conversão, e que ele não só perseguia e aniquilava os cristãos, mas também tinha orgulho das suas atitudes, porque ele estava apenas sendo zeloso e defendendo os valores e princípios tradicionais da lei judaica. Ou seja, ele não carregava até então nenhum remorso do que ele fazia, porque ele estava cumprindo a lei. Ele estava defendendo, ele estava sendo zeloso com os princípios e a tradição na qual ele foi instruído a vida inteira. Saulo era um judeu radical, rabino, o que facilitou ele pregar o evangelho, porque ele entrava nas sinagogas e pregava, e fariseu, formado na escola do rabino Gamaliel, e como todo judeu, ele jamais aceitaria que a fé de Abraão fosse estendida a todos os povos. Por isso ele perseguia os cristãos severamente e acreditava que aceita o caminho, que era como era chamado o cristianismo nessa época, precisava ser completamente aniquilada. Enfim, não basta a gente ter dinheiro, nascer num bom berço, ter uma boa instrução, ser culto, intelectualmente preparado, se nós não conhecermos a verdade que liberta, que transforma e que faz a nossa vida nova, nos dando acesso à salvação, ao entendimento do plano da salvação, acesso a Cristo Jesus como nosso intercessor, o intermediador, como o Deus que nos criou e tem nos mantido de pé. Paulo, apesar de ter tudo isso, ele não tinha a verdade que libertava, mas ele teve um encontro sobrenatural com Cristo, ele teve o privilégio de ter um encontro sobrenatural tão forte, de que veio junto essa transformação de força em dizer não para o pecado. A ponto dele dizer, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Mas admitir que era complicado e difícil. Era como se ele estivesse carregando um peso de um morto pendurado nas suas costas, dia e noite. Mas ele resistia e pela fé criava forças e dizia não, e perseverava no Senhor. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante do teu altar, pedindo misericórdia. Derrama sobre nós da tua graça, de tal forma a nos desvelar diante do espiritual e da verdade de quem somos nós, da nossa pequenez, da nossa fraqueza e também da nossa pobreza espiritual, de não reconhecer por muitas vezes a voz do bom pastor. E nós clamamos, muda a nossa história. Nós queremos ser um contigo, queremos buscar intimidade contigo, mas não uma intimidade superficial, clamando apenas, mas vivenciando com resignação, com desejo de te
desejar acima de nós mesmos. Nos livra, Senhor, do caráter e da personalidade deficitária. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar em Ti e a dizer não àquilo que é agradável aos nossos olhos, aquilo que é agradável para o nosso bem-estar, aquilo que é agradável para os nossos sonhos futuros, para os nossos desejos carnais. Nos ajuda, Senhor, a dizer não à tentação e nos posicionar de forma firme, assim como Paulo conseguiu dizer não ao errado, dizer não às obras satânicas, dizer não à atração mundana, dizer não à carnalidade. E é isso que nós queremos aprender, mas também colocar em prática no nosso dia a dia. Mas não só nós, Senhor. Estende a tua raiz para os nossos filhos e netos, para os nossos genros e noras, para a nossa família maior. Manifesta o teu poder e a tua glória dentro dos nossos lares, tomando o teu trono para si e repreendendo tudo aquilo que não foi plantado por ti, Senhor, mas que foi plantado por Satanás. Levanta-te a nosso favor e luta a nossa causa e nos faz melhores criaturas, servos do Deus vivo, vivendo em santidade, preparados para o grande dia do encontro contigo, de tal forma que quando as trombetas soarem, nossos ouvidos estejam desimpedidos e nós possamos ouvir o teu alerta, ouvir o teu chamado, nos chamando pelo nome, e possamos estar resignados, com olhos puros, vestes brancas, pronto para esse encontro contigo, como uma noiva imaculada que vai de encontro ao seu noivo, ao seu amado. Vem, Santo e Eterno Deus, e reina nos nossos lares, levando sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos medos, os nossos desejos, tudo que vem de contra a tua vontade. Nós queremos sonhar os teus sonhos e desejar aquilo que tu tem desejado para nós, e assim vivermos a história que tu mesmo escreveu para cada um de nós, juntamente com a nossa casa, e que assim finalmente possamos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, ao Deus vivo, único, criador e mantenedor das nossas vidas. Leva sobre si também as nossas enfermidades. Sê tu o médico dos médicos dentro da nossa casa. Levanta-te, Senhor, a nosso favor, e derrama unção de cura sobre cada um de nós. Cura física, cura emocional e principalmente cura espiritual, limpando todas as doutrinas erradas, tudo aquilo que foi implantado pelo inimigo, toda mentira demoníaca. E nos ajuda a estar de pé, segurando firmemente em tuas mãos, sem procurar atalho, mas com convicção de pecado, arrependimento genuíno, sejamos envolvidos dia após dia em um manto de adoração até o grande dia do encontro contigo. Em o nome de Jesus, é em teu nome que oramos e em teu nome, desde já, te agradecemos. Amém e amém.